vão ver o que número de camisa ele veste. Um vai dar uma camisa branca, outro vai dar uma camisa amarela e outro vai dar uma camisa azul. Amém, irmãos? Boa. Compre boa. Amém. O sapato e a calça completo, pastor. Leninha, cinto. Então tá aí. Amém? Até 24 de dezembro isso tem chegado na mão dele. Ligamos, igreja. Amém, irmãos? Aí você pega, Leninha, você que Leninha. Não. Depois ela vai pegar, ela faz isso bem feito. Senhor, meia? Pode dar meia, sapato completo. Vocês entenderam, gente? Isso, senhor. O terno? Amém. Aí é o que o senhor mandou fazer isso. O senhor mandou. Com o nome de Jesus, não estou brincando. Sabe que eu sou sério? O senhor mandou fazer isso. O senhor estará cumprindo a família dele, cumprindo a vida dele e cumprindo as finanças dele. Vocês sabem disso. O senhor mandou falar isso em nome de Jesus. Amém, amados? Isso tem que chegar na mão dele. Leninha, você vai ficar responsável disso. Amém, pastor, por favor. Assembleano vem no meio dos presbiterianos para receber mais frutos. Isso é bom demais. Paz seja convosco. Paz salutar ali. Está convosco aqui. Mais uma vigília que tem marcado a história de vidas e de muitas famílias. Esta é mais uma vigília que eu participo e quero externar a Deus a minha gratidão ao Bispo Eliseu, a esta abnegada igreja pelo carinho que ele sempre me recebe aqui, não só a mim, mas aqueles que comigo vêm. Tenho a grata satisfação de ter comigo hoje um amigo, um irmão, um profeta do Deus vivo. Suba aqui, pastor Luciano Martins. E tem sido grande amigo. Deus tem o destacado de uma forma especial no nosso ministério. E eu tive a lembrança dessa igreja abençoada e abençoadora também. Eu disse: essa igreja precisa participar de uma bênção vinda da parte de Deus através do Senhor. Quero que você aplaude o Senhor mais uma vez. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero também agradecer ao Bispo Eliseu por permitir que pudéssemos, nessa vigília, conhecê-lo de perto, visto que o pastor Eliseu, meu amigo, já comenta sobre sua pessoa e ministério há um tempo considerável. Quero também parafrasear uma das colocações do pastor José Gonçalves em uma de nossas escolas bíblicas. Eu creio que há mais de 10 anos eu ouvi e guardei. Ele disse que nós só atraímos para o nosso convívio aquilo que nós somos, e as pessoas com quem nos relacionamos, elas refletem um pouco daquilo que há de nós, tanto de bom quanto de ruim. Então, quando você olhar para um amigo e ver nele alguma coisa de ruim, saiba que você tem um pouquinho a ver com aquilo. Em tudo que há de bom, você também tem a ver com aquilo. Bem, o pastor Eliseu é meu amigo e me dá hoje a alegria de conhecer a todos vocês. Quero já pedir a Deus que as mãos dele continuem estendidas sobre cada um de vocês, sobre essa igreja, e que os projetos dos irmãos vão muito mais além daquilo que vocês estão nutrindo como perspectivas. Bem, eu convido-vos a que abram vossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 9. Quem está com sono, diga: eu, Jesus. Então não
você está na vigília, viu? A partir do versículo 1 ao versículo de número 9. A epígrafe do texto diz: a cura de um cego de nascença. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. À noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Ao lermos pelo menos até o versículo 9, e em se tratando de intempéries, de sofrimento, nós temos, irmãos, uma concepção imediata com relação ao sofrimento deste personagem, que a curto prazo está totalmente relacionada à deficiência. Porém, os problemas desse personagem, as dificuldades dele, vão um pouco além da deficiência. Isso quando analisamos do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural. Do ponto de vista econômico, este homem estava sofrendo, bem como todo judeu nesta ocasião, por causa das ocupações do Império Romano. Com as ocupações do Império Romano, Israel tinha que pagar tributo altíssimo. Porém, o povo judeu não tinha apenas essa questão do ponto de vista econômico para contribuir, ele também tinha, irmãos, as ofertas semanais, mensais, diárias para o templo, e depois a vida particular de cada um. Por isso uma crise econômica se instalou. É até por essa razão, essa crise econômica, que os judeus pediram, sendo maltratados por Herodes o Grande, os judeus pediram alívio a César, quebrando o princípio da lei de Moisés, que Moisés foi enfático quando disse que Israel não deveria pedir, não era orgulho, era questão de patriotismo, não deveria pedir, irmãos, alívio a qualquer governo opressor. Não busqueis socorro do Egito. E agora o povo pede um alívio a Roma, e Roma mandou para Israel, para as terras conquistadas, Pôncio Pilatos, Félix, Festo, Gérson Flório e Géstio Galho para governar a Síria. É por essa razão econômica que Pôncio Pilatos aparece no contexto da história do povo de Israel. Era um homem que vivia da generosidade dos outros, ele vivia de esmolas. Vamos para a Bíblia então. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia uma situação onde os discípulos deveriam ter um dinheiro sobrando, eles nunca tinham. E por quê? Justamente por causa dessa crise. A Bíblia diz no capítulo 17 de Mateus, a partir do versículo 24, ali é a questão do tributo da dracma. Os cobradores chegaram a Pedro e disseram: vosso mestre não paga os tributos da dracma? Pedro disse: paga. Questão, amados irmãos, de lógica. Você acredita que se Pedro tivesse 2 dracmas no bolso, ele não daria aos cobradores? Ele levaria essa questão indigesta a Jesus? Se ele tivesse, eu penso que ele daria. Porém, como ele não tinha, ele levou a questão a Cristo. E Jesus fez uma pergunta a Pedro e disse a Pedro: vai lá, pega o anzol,
pesca um peixe, o primeiro que você pega, abre a boca dele, lá tem um estáter, que é mais do que 2 dracmas, dá por mim e por ti. Jesus morreu e ressuscitou, mas o Império Romano continuou em Israel, subiu ao céu e o Império continuou. No capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz: em determinada hora do dia, quando Pedro e João foram ao templo orar, havia na porta chamada Formosa um coxo pedindo esmolas, e ele disse: dá-me uma esmola. Pedro disse: olhe para nós. Estou no mesmo contexto que você, a única diferença aqui é a deficiência, mas economicamente falando, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, porque o poder de Deus não está restrito a uma questão financeira, favorável ou desfavorável. O poder de Deus é atuante, quer seja em economia sustentável, estável, quer seja em período de crise. É por isso que estamos aqui nessa noite. Independente de qualquer coisa, o poder de Deus é atuante. Do ponto de vista cultural, ele nasceu em 2 culturas, e cada uma à sua maneira discriminavam homens do estado dele. Na cultura dos romanos havia um preconceito, porque a cegueira era genética. Na cultura dos romanos, era um mendigo, não tinha dinheiro para comprar o título de cidadão romano. E até hoje, nessa sociedade atual que estamos vivendo, esse conceito romano, amados irmãos, parece que é um princípio em que a sociedade adota para conhecer uma pessoa, ou para deixar com que ela faça parte do seu convívio. Você vale aquilo que você tem. Assim eram os romanos. Você tem dinheiro? Não tem, então você não é ninguém. Você tem dinheiro? Então vende a ele o título de realeza. Era dessa forma. Paulo atingia os níveis de exigências estabelecidos pela cultura dos judeus e dos romanos. No capítulo 3, no versículo 5 da carta aos Filipenses, Paulo reclama dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. No capítulo 22 do livro de Atos, versículo 3, Paulo reclama outra vez diante do Sinédrio: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, capítulo 5, versículo de número 34 ou 38 de Atos dos Apóstolos. Gamaliel, amados irmãos, professor de Paulo. Segundo Flávio Joséfo, seria ele pai de Nicodemos, é apenas um pano de fundo histórico. Vejam bem, Paulo era alguém de quem as pessoas queriam estar perto. Paulo não tinha dificuldade de se relacionar com ninguém, era um dos maiores intelectuais fariseus da época. Agora, esse homem, ser bem relacionado para ele é apenas um sonho, porque eu não conheço muitas pessoas que são amigos de mendigos. Permitam-me um radicalismo em falar assim: nós não somos amigos de mendigos, mas nós podemos ser pelo menos a mão que os abençoa. Se você concorda, dê uma salva de palmas para Jesus. Então nós temos um personagem que, além da deficiência, permita-me falar um pouquinho sobre essa deficiência. Qual era a questão do judeu? Os discípulos, os judeus, não tinham nenhuma dificuldade de se relacionar com um deficiente, desde que a deficiência não fosse do ventre. Porque se a deficiência fosse do ventre, eles nutriam, irmãos, um pensamento, e era muito forte na época, de que se nascesse numa família alguém com deficiência física, auditiva, visual, mental, era Deus castigando a família, porque alguém dessa casa cometeu algum pecado que não fora confesso, tampouco expiado. Por isso agora Deus, como castigo, deixa claro para a sociedade que alguém pecou e é justo que este ente agora venha a sofrer com deficiência. Eles tinham essa teoria. Vamos fazer um paralelo entre ele e Bartimeu. Os dois eram cegos, os dois passaram pela mesma crise, os dois foram curados por Jesus. Só que a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 35 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, irmãos, que quando Jesus curou a Bartimeu, o texto diz assim: imediatamente ele tornou a ver. Ora, se ele tornou a ver, significa dizer que um dia Bartimeu enxergou. Entre eles tem aqui uma semelhança muito forte, porém tem também uma diferença, amados irmãos, minuciosa. Qual é a diferença? A diferença, permitam-me, amados, pensar dessa forma, a diferença é que Bartimeu tem nome
capítulo 9, tem pai, tem mãe, porém, curiosamente, o nome dele não aparece aqui, porque no mundo dos homens é mais ou menos assim, amados irmãos. Se uma pessoa está fazendo tratamento de câncer há mais de 3 anos, e o nome da pessoa é comum como o nome Maria, nós somos tendentes a conhecer esta pessoa mais pelo problema do que necessariamente pela sua própria identidade. Aqui não é o nome dele, não aparece, diz o cego de nascença, mas ele tinha nome, ele tinha pai, ele tinha mãe. Esse é o mundo dos homens. Por causa do problema, até o próprio nome pode ser substituído. No entanto, a Bíblia diz que quando Jesus passou, Jesus viu um homem, porque Jesus não enxerga você por aquilo que você tem que lhe favorece. Jesus não enxerga você pelos problemas que hoje acometem tua existência. Jesus enxerga você primeiro por quem você é. Você significa antes do ser ou não ser, do ter ou não ter. O olhar do homem é crítico e discrimina. O olhar de Cristo é afetivo e terno. E é os olhos de Deus que estão sobre a tua vida aqui nessa noite. Não por aquilo que você tem ou por aquilo que não tem, mas por quem definitivamente você é. Levante a mão e receba da parte de Deus. Com você existe respeito. Deus não olha para você como o homem vê. Deus olha para você com respeito acima de tudo. Deus sabe seu nome, sabe o que você mora, o porquê você chora, e está aqui nessa noite para mudar a sua história. Se você pode crer, receba. Ele não veio nessa noite apenas para fazer número. Ele veio nessa noite para mostrar que existe uma vida melhor, um horizonte melhor. Existe, amado e querido irmão, um tempo de conquista para você. A primeira máxima aqui é que eu aprendo com ele que a vida significa mais do que o sofrimento. Olha para o teu irmão e fala para ele: acorda. A vida significa mais do que o sofrimento. Todos nós temos o direito de esconder, de não tornar público os motivos pelos quais choramos, a menos que tenhamos alguém em quem confiar. Concorda com isso, sim ou não? Se você tem alguém em quem confiar, você partilha as suas dores. Mas não é comum que você coloque na internet que o seu saldo está negativo no banco. Você não vai fazer isso em sua consciência, não vai. Nem com sono você faz isso. Nem sonhando você faz isso. Você não sai espalhando para a sua família quando você tem problemas, amados irmãos, relacionados até a sua vida financeira. Nós não fazemos isso. Mas este personagem, olha para ele. Ele não nasceu com esse privilégio. Para onde ele fosse, ele seria cego. Historiadores dizem que o caso dele era mais do que necessariamente cegueira, era anomalia. Historiadores dizem que ele nasceu sem um globo ocular. E já nós vamos ver isso aqui no texto, porque o texto não diz que Jesus passou barro nos olhos dele. O texto diz, na minha tradução contemporânea, que Jesus aplicou. Tudo que você aplica é que você quer que fique fixado. Outra tradução, Jesus untou. Ninguém unta passando, você unta para que fique fixado. Olha só, quem olhava para ele já sabia pela cultura da época que era um sinal, entre aspas, de maldição. Segundo, uma dor que não cessa, faz da vida vegetativa. Quem aqui já teve dor de dente? Levanta a mão, por favor. Pois bem, amado, dor de dente é terrível, né? Alguns peritos, no caso a ala masculino, dizem que a dor de dente ela pode ser comparada com a dor de parto. As irmãs concordam? Mas os homens dizem isso. Mas dor de dente é terrível. Ou você extrai, ou você restaura. Não tem outra opção. Sim ou não? Agora, o que não dá é para viver a vida inteira com dor de... Porque até gaúcho chora com dor de dente. Que gaúcho não chora nunca, eu não sei porquê. Então deixa eu já falar para os irmãos, eu sou pernambucano, deu para perceber. Eu sou pernambucano. Entendeu? É verdade, irmãos. Veja bem uma coisa. A maior dor não é aquela que acomete o físico. A maior dor é aquela que acomete a alma. E preconceito e discriminação atinge direto a alma.
Já viu pessoas magoadas com outras e falam assim, olha, eram exageradas também. Aí fala assim, era melhor que ele tivesse me dado um tapa do que falar o tanto que falou para mim. Entende isso, irmão? Porque a dor que acomete a alma não pode ser comparada com a dor que acomete o físico. Então, nós estamos analisando no mínimo uma dor que não cessa, faz com que a vida saia, amados irmãos, do campo de conforto para vegetativo. Não dá para viver com dor, não dá para viver com mágoa, não dá para viver com dor. E esse homem nos ensina que a vida significa mais do que o sofrimento, porque ele estava todo dia no mesmo lugar para receber a mesma esmola. À medida que os tempos passam e as coisas não acontecem em nossas vidas de acordo com aquilo que nós esperamos, a tendência do ser humano é se acostumar com os problemas da vida. Porém, nós vivemos hoje em um tempo onde nós temos N opções. Ele não tinha opção. E se tivesse opção, para ele a opção é uma porta fechada, porque ele é cego de nascença. Então, para onde esse homem fosse, ele seria cego, discriminado e dependeria de esmola. Veja bem, um dia, esmola, preconceito, solidão. No outro dia, a mesma coisa. E 1 ano, e 2 anos, e 3 anos. Porém, o texto diz que ele estava no mesmo lugar. A vida toda, chorando as mesmas lágrimas, passando pelas mesmas humilhações, pedindo as mesmas esmolas, sendo visto teoricamente como maldito, mas todo dia no mesmo. Eu venho afirmar a você aqui nessa noite que não é saindo da sua igreja, abandonando o seu projeto, que você resolve seus problemas, porque se é aqui que começa teu choro, é aqui que Deus quer exaltar a tua cabeça. Então você tem N opções. Você pode ir para aquela igreja triunfalista, aquele movimento imediatista, aquele movimento da prosperidade. Porém, se você for, você não resolve, você aumenta o problema. Fica no teu lugar, porque Jesus quer te abençoar. É onde você começou a chorar. Aí sim é bênção de Deus para a sua vida. Levante a sua mão e adore o nome dele e receba de Deus uma unção sobrenatural. Não saia do seu lugar, não mude hora nenhuma, porque se foi aqui que começou teu choro, é aqui que Deus quer exaltar a tua cabeça. Valia a pena sobreviver mesmo nessa situação, nestas circunstâncias, nesse estado. Ele estava lá todo dia, todo dia, todo dia. Eu não quero aqui dizer que ele não chorava, por favor, senhores, senhoras, não quero aqui dizer que ele não sofria, sofria muito. Aí o texto de Jesus passou e viu um cego. O discípulo falou assim: quem foi que pecou? Foi ele? Até o discípulo acreditava nisso, a mãe dele ou o pai dele, para que nascer cego? Note que a pergunta dos discípulos ela sai do campo da inocência para o campo da malícia, porque na pergunta dos discípulos tem tom de afirmação. Ele é afirmativo, os pais dele também afirmativo, ou seja, consequentemente, alguém pecou nessa casa para que esta situação se instalasse nele. Jesus falou: não foi ele, não foi o pai dele, não foi a mãe dele, mas o que acontece com ele. Sabia que os judeus acreditavam numa vida pré-existente? E que nos anos 200, depois de Cristo, Orígenes veio também com essa teologia de que havia uma vida pré-existente, com base em Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe te conheci, e antes que saísse eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Os judeus acreditavam nisso, que você já era antes de você existir. Por isso eles falaram: alguém pecou ou nessa ou numa vida pré-existente. Só que Jesus falou: nem foi ele, tampouco foi a mãe dele ou o pai dele, mas o que acontece com ele começa em Deus e termina em Deus. Foi o próprio Deus que encontrou neste homem força, determinação, coragem para prová-lo da forma como prova. Mas essa prova tem começo, meio e fim. Eu quero afirmar a você aqui nessa noite: não culpe terceiros, não culpe também, amado e querido irmão, passado, presente ou futuro. Entenda, tudo o que acontece está no controle de Deus. E se você chora hoje, esse choro tem começo, meio e fim. E se você sofre hoje, tem começo, meio e fim. E se você continua vivo, é prova de que Deus escolheu você para uma obra muito superior. Você vai levar o nome de Deus com a sua própria experiência de um milagre. Aleluia!
Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Em tempos de estabilidade afetiva, física, emocional, financeira, estamos aptos para conquistar. Quando nós estamos com saúde de ferro, conta bancária gorda, bem gordona, aquela. Eleve até a última potência o valor que você pensou aí agora. É muita coisa, né, gente? Eu imagino o dízimo como vai ser uma bênção também. Em tempos de estabilidade física, mental, emocional, monetária, estamos aptos para conquistar. Conquistar é apenas detalhe nessa época da vida. Levante a sua mão aí. Em nome de Jesus, ainda esse ano, tomara Deus faça brilhar os olhos sobre a tua vida e te coloque numa situação mais confortável do que essa que você vive hoje. Esse é um período adequado para conquistas. Porém, em tempos de crise, nós não conquistamos, nós superamos obstáculos. Fala para o teu irmão: em tempo de crise, supera. Em tempo de crise, supera. Fala mais uma coisa para ele: você vai superar mais essa em nome de Jesus. Já comece acordando, que é um tipo de superação quando está com sono. Você vai superar. Amados, no secularismo, nós temos aqui algumas provas básicas. Quero só lembrar a vocês: década de 60, bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki foram devastados, e os críticos disseram na época: nunca mais esse país será um estado devido às atrocidades e devido à devastação da bomba atômica. Na década de 80, o Japão já era um país de primeiro mundo em economia, política sustentável, moeda e elétrica eletrônica. Ninguém batia o Japão. Os críticos caíram por terra. Crítico precisa de crise para se revelar. Sem crise, eles ficam caladinhos. Há 15 anos atrás, eu quero ser solidário com o país da Turquia e pedir as suas orações pelo país da Turquia. 15 anos atrás, mais de 5.000 pessoas morreram no maior terremoto já registrado na escala Richter da nossa era, acometeu a Turquia, país que faz divisão entre a Ásia e a Europa. Fala-se árabe lá, que é a língua original, fala-se o francês e fala-se o inglês, que é a língua universal. Disseram: nunca mais a Turquia vai se levantar como nação, porque vai dever ao FMI a vida inteira para recuperar. Eles se recuperaram sem dever nada a ninguém. Já cometeu outro terremoto, mas eles estão lá porque o homem é capaz de superar os estados. Vamos para a Bíblia. Levantou-se um faraó que não conhecia a história de José e disse: maltrata esse povo, porque eu não quero que esse povo cresça. Pelo contrário, eu quero perder filho. A Bíblia diz que quanto mais faraó oprimia, olha só, eu gosto dessa parte, quanto mais oprime, tanto mais o povo cresce. Porque o homem é capaz de superar o obstáculo. E não é você que vai baixar a cabeça e deixar a depressão entrar na sua casa. Hoje ainda, abra a janela do quarto lá, deixa o sol bater. Se não tiver ensolarado, deixa o vento entrar. Põe um louvor para tocar. Começa a dar glória a Deus, porque você é capaz de espantar, você é capaz de superar todo e qualquer tipo de obstáculo, meu amado. Glória a Deus, depressão é apenas uma questão de postura. Ou você deixa ela entrar, ou você coloca ela para fora. Por que é que eu estou falando sobre superação? Porque o texto disse que era um cego, que embora cego, sabia onde estava o tanque, sem precisar de ajuda. Jesus foi imperativo e singular aqui, porque Jesus disse: vai, imperativo, singular, você. Ou seja, não há espaço aqui para guia, bengala ou cajado. É ele que é cego que tem que encontrar o tanque de superação. Aleluia. Primeira ação de Jesus: cuspiu. Segunda, construiu barro. Terceira, aplicou. Quarta ação, vai. Quinta, lava-te. Entendeu como essa teologia triunfalista e imediatista cai por terra dentro da Bíblia? Porque ele poderia ter enxergado só com a presença do barro, com a saliva de Jesus na cavidade, se é que era anomalia no caso mesmo. Entendeu? Mas no entanto, ele está com barro nos olhos,
E indo, ele sabia, mesmo cego onde estava Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que fazem voto e dizem assim: Senhor, veja bem, vamos fazer um negócio. Não é bem voto, é um negócio. Deus deixa aqui reconhecer que eu sou. Olha, Jesus, eu já não oro mais faz tempo. Quando eu entro na igreja, eu não adoro também. Ler a Bíblia faz tempo, viu, Jesus? Eu nem trago mais ela para a igreja porque tem datas. Mas é assim, Senhor, vê se o Senhor entender que eu estou sofrendo, eu sou solitário, eu estou com dívida, dói tudo. Bico de papagaio dói. É uma coisa triste, né? Tem bico de papagaio, joanete, é uma luta, dói a cabeça, dói tudo. Mas é o seguinte, vou fazer um negócio. Quando o Senhor mudar a minha história, pode ter certeza que o Senhor vai me ver orando, adorando, e todos os dias, quartas, sextas, domingo, eu estou na igreja. Enquanto não acontece, Senhor, entenda a minha inércia e o meu silêncio sepulcral. Sabe o que nós aprendemos aqui? Somos capazes de orar antes do milagre, de adorar antes do milagre, de sermos assíduos como servos de Deus antes do milagre. E se não formos melhores antes do milagre, depois do milagre é que não seremos mesmo. Fala para o teu irmão: encontra o tanque. Antes do milagre, oração. Antes do milagre, adoração. Antes do milagre, compromisso com Deus. Antes do milagre, na igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor por aplaudir. Antes do milagre, supere seus. Milagre, propriamente dito, merece uma análise também. Eu preciso da moeda de R$1. O pastor Eliseu não tem, acreditando que você tinha. Irmãos, me empresta a moeda de R$1. Esse empréstimo é por questão de 2, 3 minutos. Eu devolvo. Devolva você, você devolve para ele. Eu nunca vi um empréstimo desse. Ele empresta você, você tem que prestar para mim, para eu devolver para você devolver para ele. Ai, tanta gente para devolver. Daqui a pouco isso aqui vai lá para o Banco Central. Irmãos, por favor, acreditem comigo. No mínimo R$1 é esmola, sim ou não? Sim ou não? Ao comer que você dizer: não, pastor, eu dou R$50. Alô? Madre Teresa de Calcutá e São Tomás de Aquino perdeu para você. No mínimo é esmola. Quantos pães você compra na padaria mais próximo da sua casa com R$1? Quantos? No mínimo 2 e no máximo 2, 2,5. É isso aí mesmo? Eu vou continuar. 2 também? 3? 2 pães pequenos. Então aqui é no mínimo 2, no máximo 2,5. Mas pelo menos dá para comprar 2 pães, sim ou não? O que você compraria com um pouquinho de barro feito a partir de saliva? Vamos pensar. Porque uma mensagem, ela é feita, amados irmãos, razão e emoção. Mas a chave que abre a emoção é a razão. Vamos pensar. Obrigado. Cristo vai ouvir como é que o Senhor. Os homens proporcionaram para este personagem a vida inteira esmola. Ainda bem, pastor, que deram esmola para ele, né? Devagar. Na esmola do homem a crueldade, porque ela atua no parcial, ela não atua no total. Ele recebeu esmola, mas não recebeu, amados irmãos, a isenção do preconceito. Ele recebeu a esmola, mas não deixou de ser solitário. Ele recebeu a esmola e a vida inteira continuou cego. Então a esmola é cruel, porque ela prolonga a existência sem amenizar o sofrimento. Ora, em nome de Jesus Cristo, não acredite em promessa de homem, porque homem só promete esmola. Tudo que é promessa
promessa de homem é esmola, é sobra, é resto do resto. Agora Jesus deu para ele menos do que esmola, barra. Só que o mínimo proporcionado por Jesus superou o máximo proporcionado pelos homens, porque a esmola do homem atuou no parcial. O barro de Jesus, que é menos que esmola, atuou no total, porque deu a ele visão perfeita e o direito de lutar pela vida de igual para igual. Porque quando Jesus opera até menos do que aquilo que fez o homem, o mínimo proporcionado por Jesus supera o máximo humano. Vamos para a Bíblia. Quem pediu para Jesus, para Deus, no máximo não recebeu no mínimo, e quem pediu no mínimo não recebeu no máximo. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que Deus chegou para Salomão e falou assim: Salomão, pede o que você quiser. Salomão disse: Senhor, me dá no mínimo sabedoria, para eu saber entrar e sair do meio do teu povo, pelo qual me fizeste rei. Deus disse: vi isso no teu coração. Você não pediu a morte de teus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu muitos dias de vida. Sabedoria e conhecimento te são dados. No capítulo de número 15, versículo 21 de Mateus, ela diz, vamos chamar de disputa da mulher sirofenícia de origem grega, chegou para Jesus e começou aquele debate. E Jesus, não vou, porque você não é de Israel. Enfim, ela fala, e Jesus falou: não é certo pegar o pão dos filhos e dar os cães. A mulher falou: é verdade, Senhor. Me dá no mínimo uma migalha, porque uma migalha da tua mesa é o suficiente para Satanás sair da minha casa. Quando todos tocavam no tórax, no ombro, no rosto de Jesus, a mulher hemorrágica disse: eu vou tocar no mínimo na orla do vestido, porque se eu tocar no mínimo, você é abençoada no máximo. O centurião de Cafarnaum disse: não entre na minha casa, Jesus, mas diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. Meu Deus. Ana começou uma oração sem hora para terminar, por causa de um filho. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 11, ela orou até que não saía a palavra. Nasceu Samuel. No capítulo 2, versículo 21, teve mais 5 filhos. Com Samuel, 6. Porque quando você diz assim: Senhor, eu preciso desse milagre, no mínimo para viver, Deus vai superabundar na tua vida e te dar mais do que aquilo que você pedia. Porque todos pediram no mínimo e receberam no máximo, ao ponto de entrar para a história. Eu não estou vendo nenhum anjo aqui, eu não estou vendo nenhum querubim aqui. Também, amados irmãos, não estou dando pulo nem pirueta aqui para dizer que sou profeta. Eu não tenho o máximo para dar a vocês hoje, mas eu estou aqui como homem de Deus para lhe dar o mínimo, a palavra. O mínimo, a palavra. E se você crê na palavra, receba de Deus agora a certeza de que o milagre do Senhor na tua vida vai encher teu coração de gozo, ao ponto de você saber que tudo que os homens te proporcionaram não chega perto daquilo que Deus te dá. Levante a mão e receba da parte de Deus a palavra, porque o homem, aleluia, ele atua no parcial, mas o teu Deus atua no total. Aleluia, aleluia, Deus. Santo Deus. Versículo 8. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou ele. Ele fazia o que, irmãos? Ele insiste? Ele insistia. O único método de sobrevivência de um mendigo é a insistência. Terceira regra que eu chamo de prática de vida dele é que nós transportaremos para os tempos de conquista tudo o que aprendemos em tempo de prova. Porque quando ele era mendigo, ele insistia pedindo esmola. Depois que o milagre aconteceu, ele continuou insistindo. Porque no tempo da crise você amadurece, tem raiz profunda e não percebe. Quando o milagre acontece, é que você vai ver que além de receber um milagre de Deus, você também hoje é uma pessoa mais forte,
madura, decidida, pronta para um próximo vale, com experiência própria. Ele insistia depois do milagre. O que mais me impressiona também aqui é que quando ele era mendigo e cego, a vizinhança não tinha nenhuma dificuldade de conhecê-lo à distância. É o cego. Quando ele está enxergando, parece que a vizinhança ficou cega. Ninguém conhecia mais ele. Isso aqui já é para deixar você maduro mesmo, amado. Depois que o milagre acontecer, não fica pensando que a turma vai bater pau, soltar balão e fogo. Oh, ele recebeu o milagre. Não vai nada. Tem gente que vai lhe ignorar. Só que tem uma coisa: se criticam na prova e ignoram na bênção, isso não muda nada, porque quem teve experiência com Deus foi você. Então agora quem vai ditar as regras é você. Ou eles vão participar da sua festa, ou vão dar espaço para outros participar. Mas vai ter festa. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vai ter festa. Ele insistiu. O que deu certo no método na crise, tudo que deu certo lá será melhor agora. Você será melhor agora. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda será maior do que a primeira. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo, espírito vivificante. É por isso que a Bíblia diz, irmãos amados, que um vinho era o ruim que não satisfez o povo. Um vinho transformado no fim da festa era melhor. Então quem te viu no tempo da crise, na luta, quando o milagre acontecer, das duas uma, ou vai ignorar por dor de cotovelo, ou o milagre vai ser tão grande que você vai ficar irreconhecível. Mas é você que vai dizer: não, sou eu mesmo. Eu chorava, estou sorrindo. Eu não ia viver e estou vivo. O médico disse que eu ia morrer, mas está aqui do lado dizendo que eu ia morrer, e outro dizendo que agora a vida continua. Amado e querido irmão, você vai esbanjar ainda nessa terra o melhor de Deus, porque ele nasceu cego, mas não morreu sem ver a luz do dia. Você também não vai sucumbir nessa prova antes que o sol raie em tua casa, em tua vida, e tomara que seja esse ano. Quem crê, levanta a mão, em nome de Jesus. Ainda esse ano a luz do dia vai chegar em tua vida. Do ponto de vista positivo e negativo, precisamos analisar que nós transportaremos para os tempos de conquista tudo que aprendemos em tempo de prova. Do ponto de vista positivo, tudo que você fez em tempo de crise que deu certo, continua. É porque ninguém mexe no que está caminhando. Para com esse negócio, irmão. Mas eu não vou falar o nome do seu time de forma alguma aqui. Do ponto de vista negativo, depois que o milagre acontecer, ele não fará de você uma pessoa superior às outras só porque você sofreu. Receba aí, viu? Você não será melhor do que ninguém só porque Deus fez um milagre em sua vida. Em hipótese alguma, esse negócio que você vai estar na plateia, no palco, e muita gente na plateia para aplaudir. Para que isso não existe, não. Ou Deus coloca todo mundo no palco, ou Deus coloca todo mundo na plateia. Mas Deus não tem privilégios para um nesse aspecto e indiferença para outros. Para com isso. O milagre do Senhor, ele atrai as pessoas para crer nele também. Aleluia, para receber dele também. Então você será instrumento de Deus para crescimento. Você não será arma de Deus para fazer de você estrela. Não existe estrela. Essa igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro atrai a todos. Mesmo quando você recebe o milagre, Jesus abençoou você, mas estava pensando no seu vizinho, no seu parente, estava pensando em Cuba. O teu milagre, quando ele operou na tua vida, estava pensando no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste. O milagre em tua vida é apenas, amados, um anzol para Deus pegar mais um, e mais dois, e mais três, e mais quatro. Então o milagre da tua vida não torna você melhor do que ninguém, pelo contrário, torna você atrativo, associável às outras
Deus entende gemido também. Porque tem gente que fica assim, não, quando Deus fizer um milagre na minha vida, olha, aquele lá, eu me lembro dele. Deus fizer um milagre na minha vida. Eu vou pegar na igreja, mas olha, por dentro eu vou passar assim. O texto diz que ele fora ignorado por alguns. Mas olha que coisa nobre, ele estava insistindo. Vamos pensar. É confortável insistir com o pastor Eliseu, que é meu amigo. Acho que eu até devo isso. Eu acredito que vice-versa. Você não perde tempo com assuntos banais e com pessoas que lhe fizeram chorar. Você jamais abraçaria, esse é o mundo dos homens, que ele negou um abraço. Você jamais daria um copo de água, que ele negou um copo de água. Depois que o milagre acontece, não seria difícil insistir com familiares e pessoas que te ajudaram. Mas o homem está insistindo justamente com pessoas que supostamente negaram esmola. E aqui nós estamos cumprindo o Evangelho. Como é? Você não perdeu um segundo comigo, mas não perdeu uma hora aqui com você. Jesus curou a minha vida. Você não me deu um abraço, mas eu estou aqui, eu vou te abraçar. Jesus curou a minha vida, eu posso te abraçar. Jesus curou a minha vida, eu posso olhar nos teus olhos e te chamar de meu irmão. Quando o milagre acontecer, chama para a tua mesa, cumpre o Evangelho, porque aí você está ganhando. Primeiro, porque a vida significa mais do que o sofrimento. Segundo, porque você é capaz de superar todo e qualquer tipo de obstáculo a fim de receber de Deus o milagre. Terceiro, porque nós transportaremos para os tempos de conquista tudo o que aprendemos em tempo de prova, do ponto de vista positivo e negativo. Esse homem fora abençoado. Jesus não disse a ele que ele deveria voltar, mas ele voltou para o ponto inicial. Ele está aqui conversando com as pessoas no ponto inicial onde tudo começou. Ou seja, amados, se essa crise obriga você a sair, permanece. Quando o milagre acontecer, não fique muito distante. O tanque de Siloé é apenas para lavar. Jesus não disse habita e fica lá. Jesus disse lava o rosto e depois você faz a sua vida o que você quiser. Sabe o que ele fez? Vou voltar para o mesmo lugar. E é isso que eu quero dizer para você. Tem pessoas que antes do milagre acontecer, agora eu vou ficar em Siloé. Pensando que Siloé, amados irmãos, é o lugar, porque Siloé era o enviado. Muita gente bebia água dali, sacerdote pegava água para as questões relacionadas à manutenção do templo, lavar utensílios. Ali era uma fonte de água cristalina. Em Israel havia apenas 3: o poço de Jacó, que estava fora dos muros, o tanque de Siloé e o tanque de Betel. De Siloé era o enviado. Então, irmãos amados, tem pessoas que quando o milagre acontece, não atribui ao ponto inicial, mas o homem voltou para o mesmo. Depois que o milagre acontecer, onde é o seu lugar? Olha, é aqui, pastor. É onde o seu lugar? É aqui. Pega, eu quero orar com você. Quero que você saia do seu lugar, você que sentiu que Deus falou contigo. Vem aqui à frente, com a permissão do bispo Eliseu. Venha à frente, por gentileza. Feche seus olhos e ponha a mão no seu coração. Eu moro lá em Interlagos. Eu já tinha um compromisso hoje à noite. Vou dizer ontem à noite, né? Lá em Cangaíba, ministrei lá. Demorei 3 horas e meia para chegar na igreja, saí de casa 4 horas da tarde. Hoje, pastor, para vir direto para cá, para conhecer vocês, o que para mim é uma honra muito grande. Depois que nós orarmos, você pode encontrar alguns DVDs de mensagem, não tem muitos, tem alguns exemplares ali com os temas A Viúva e o Milagre, Não Despreze o Dom que é em Ti, Salvação, tema central da vontade de Deus e determinado até as últimas consequências. Passa lá aqui. Quero edificar que eu não vim aqui pregar para vender, é que eu vivo da obra, eu compro. Estava à sua disposição caso você queira. Se você não quiser, porque não pode ou porque não quer de forma alguma, eu já escolhi a petição de qualquer forma.
minha vida para gerar bênção para a sua vida, dependendo de qualquer coisa. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Pai amado que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre a vida do bispo Eliseu, de sua família e da igreja sob sua responsabilidade. Aqui à tua presença, Deus querido, estão os teus servos, e muitos com lágrimas nos olhos, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, muitos já não podem contar mais com amigos, com parentes, familiares, já não podem contar mais, Senhor Jesus, com instituição governamental, não governamental. Em nome, por amor de Jesus, o teu amado Filho, opere um grande milagre agora, porque nós acreditamos no mínimo que o Senhor fizer, para nós é o suficiente para nos devolver, ó Deus querido, a alegria e nos dar experiência própria. Por isso, Pai amado, repreenda toda e qualquer raiz, ó Pai querido, de amargura, todo e qualquer tipo de complexo, de culpa, de inferioridade, depressão. Jogue por terra agora, e que o bálsamo de Gileade, Deus amado, se apodera agora do teu filho e da tua filha e traga-lhe paz agora. Receba paz em nome de Jesus. Receba a alegria do Espírito de Deus em nome de Jesus. Receba a certeza de que hoje foi o dia em que o Senhor passou aqui, viu você e trouxe a tua vida em nome de Jesus. Um grande milagre. Receba da parte de Deus a certeza de que você ainda vai testemunhar para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir também. Vida, existe um Deus que vive, vê e realiza milagre. Por isso, receba agora a unção do Espírito de Deus, em nome de Jesus, a certeza de que tua história não termina hoje, de que tua história não termina assim, de que nas mãos de Deus tem uma história sendo escrita novamente. Em nome de Jesus Cristo, para a tua vida uma página está passando e outra está começando, e nessa página que começa, o próprio Deus está escrevendo uma história sobre você que vai ficar registrada até a tua quinta geração, de que você conhece um Deus que ama, perdoa e que opera milagre. Abra seus olhos, dê uma salva de palmas para Jesus. Receba da parte de Deus. Abrace a pessoa que está ao seu lado e fale para ela: em Cristo nós já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Sua voz me encoraja, quando tudo diz que não, ou parece que não vai sair. Sei que não estou só, o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontrar em mim teu querer. Deus me
falado, Senhor, para nos esforçarmos mais, suportarmos, Senhor. Obrigado por tudo que ouvimos nessa noite. Creio que os nossos corações se cheios de fé, de esperança. Queremos realmente, meu Deus, vivermos nessa igreja que é saudável, que é séria, que vive promessa e processo, que foge do imediatismo, que foge, Senhor, de alguns sofismas e ensinos que têm muitas vezes prejudicado a fé saudável. Que esse meu irmão, minha irmã saia daqui feliz, alimentado, sabendo, Deus, que os olhos do Senhor estão vendo tudo que estamos vivendo e passando. Obrigado pela vida do teu servo que esteve aqui nos servindo. Muito obrigado pela vida dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar renovando suas forças, sua saúde. Em breve o Senhor possa estar trazendo-o de volta para falar para toda a igreja, no domingo, uma quarta, Senhor Deus. Eu sou o pastor Eliseu. Seria muito bom se o pastor Eliseu Vicente pudesse estar conosco no nosso retiro, Senhor, falando sobre a unção de Davi, a unção de governo, quem ele quiser levar. Estamos nos preparando mesmo para um grande visitar, um grande avivamento, Senhor. Filhos amadurecidos, amadureça os filhos para o avivamento do tempo do fim, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor une assembleianos, presbiterianos, batistas, congregacionais. O Senhor está unindo o teu povo, Senhor. Barreira da razoabilidade teológica, os impedimentos litúrgicos estão sendo quebrados. Eu fico muito feliz por isso, Senhor. O Senhor tem usado a tua igreja para promover, Senhor, essa unidade na diversidade. Muito obrigado por cada um que aqui está. Cada um que o Senhor enviou, desde o maior ao menor, aquele que por algum motivo não pôde estar. Abençoa a reunião de líderes, a ceia de líderes amanhã às 19 horas. Abençoa o culto das crianças avivadas, onde os nossos filhos estarão dirigindo, Senhor, o culto de domingo de manhã, pregando, cantando, toda a parte, Senhor, do nosso culto ser realizado pelas nossas crianças, os nossos filhos. Abençoe-os, ó Deus, para que eles possam se apaixonar, para que eles possam comprar essa visão, Deus, da tua igreja. Abençoa a Santa Ceia de domingos. Espero ver todos os membros, essa igreja repleta, Senhor. Nós pudermos renovar a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado. Sopra dos quatro cantos. Una, Senhor, e ajunta o povo exclusivamente seu, zeloso, especial e de boas obras. Que eu creio que algum milagre, alguma coisa aconteceu no mundo espiritual nessa noite, Senhor. Eu acredito nisso. Guarda-nos em paz agora. Dai-nos, Senhor, o restante de noite. Renove, antecipe o nosso descanso. Aqueles que vão trabalhar nesse sábado, que estarão ainda nas suas atividades profissionais. Enfim, Pai, que a tua graça esteja sobre cada um. Tua bênção que enriquece não acrescenta dores, Deus. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Te louvo do fundo do coração, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe minha vida, minha saúde. Abençoe Betânia, João, todos os discípulos, a equipe pastoral, presbiterial que o Senhor tem me dado, diaconal, Deus, equipe de músicos, os músicos que nos serviram hoje, abençoa-os, ó Deus, enfim, Pai, todo o líder que está aqui, aqueles que o Senhor está trazendo. E amanhã, quando essa mensagem for reproduzida, Senhor, no YouTube, no site, ela possa criar o mesmo impacto que produziu hoje nessa noite, Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Abençoe aqueles que vão estar viajando nesse feriado, Deus, guarde-os. Sabemos que o trânsito tem sido vilão, o diabo tem saqueado, tem ceifado, Pai, muitas vidas através de condutas sempre erradas. Guarda o teu povo disso. Livra o teu povo da cultura inútil, de perder tempo com aquilo que não é pão, de perder tempo com aquilo que não alimenta. Livra-nos da cultura inútil, daquilo que não edifica, daquilo que não promove santidade, promove a edificação dos santos.
Guarda nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos de toda contaminação, quer por obra, quer por atitude, quer por olhar, pensamento. Enfim, Deus, receba esta meia vigília como oferta do nosso interesse por Ti, por Tua palavra. Muito obrigado. Eu te despeço agora na Tua paz, Teu entendimento, com a glória do Teu nome. Amém, amados? O grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para todos. Amém? Amém. Pastor Luciano, né? Luciano? Nós queremos que o pastor Luciano volte aqui. Amém? Fazer um domingo aqui para falar para toda a igreja, marcar a agenda. Os presbíteros diáconos já façam isso. Se você sentir de Deus, semeie, né? Semeie. Amém? Eu também prego bastante fora. Eu fico tão feliz quando eu vendo pelo menos 10 DVDs, que pagar a gasolina e despesa, né? Então eu faço questão que nossa igreja também seja usada para isso. Amém? O Senhor colocou um valor no coração para abençoar o pastor. Felizmente saiu, né? Vai abençoar a vida dele para a glória do Senhor. E a igreja segue amém? Ora, paz, né, gente? Vamos descansar. Vocês merecem bom